Boa noite, amigos. Estamos começando o nosso Tropicana na Copa, né, numa rodada muito importante, já que hoje o Brasil estreou, então, na Copa do Mundo, jogando há pouco, né, contra a Sérvia e vencendo por 2-0, né? Uma boa vitória, uma boa estreia do Brasil. Um jogo um pouco difícil no primeiro tempo, né? O Brasil tentando algumas situações de gol, mas não conseguindo ter sucesso. Aí no segundo tempo, depois do vestiário com o Tite, voltou mais tranquilo e aí os gols saíram mais ao natural e outras situações de gol ainda também acabaram acontecendo. Então, uma certa tranquilidade neste começo, né, de Copa, isso sempre é importante, para que nas próximas partidas se confirme, se consolide, né, essa passagem às oitavas de final. Outras seleções tiveram sucesso, mas algumas estão tropeçando aí pelo caminho e preocupam os seus torcedores, né, casos da Argentina e da Alemanha também, que surpreendentemente perderam os seus primeiros jogos. Então nós vamos fazer uma análise assim do jogo de hoje, né, da seleção brasileira e também da Copa como um todo. E amanhã segue, então começam os segundos jogos em cada grupo e sucessivamente nos próximos dias. E hoje estão conosco, né, tem mais um convidado especial, né, o Jacobsen permanece conosco, a exemplo do primeiro dia. E hoje nós agregamos o Álvaro Pires. E o Álvaro Pires, tanto o Marco quanto o Álvaro estão aqui em Porto Alegre, onde eu também estou, mas o Álvaro, ele traz conosco uma experiência muito bacana de ter morado por 2 décadas praticamente em Amman, na Jordânia, lá no Golfo Pérsico, e ele conhece muito bem aquela região e sabe a importância dos olhares do mundo se voltarem para o Catar e países ali vizinhos. Boa noite, Marco. Boa noite, Álvaro. Bem-vindos ao nosso Tropicana na Copa. Olha aí. Tudo bem com vocês? O Álvaro já vem com um turbante, né? Lembrando os velhos tempos de Amman, lá na Jordânia, né, Álvaro? Onde essa vestimenta é mais que natural, né? Pois boa noite também, Flávio, o Marco também. Eu até coloquei essa rata que eles chamam, né? Um pouquinho assim que estava guardada no armário, assim, mas eu acho que é a ocasião boa, não é folclore, né? Mas é porque realmente eu me sinto assim parte daquele, ao menos da Jordânia, onde eu vivi por 13 anos. Estive ali na região, mas assim, eu acho que a gente vai conversando, batendo um papo aí, o que a gente puder contribuir, a gente, conforme o nosso bate-papo, a gente vai colocando. Tá certo. Marco, boa noite. Como é que tu... Vamos já iniciar direto, né? Porque meia hora, já são 8 horas mais 10 minutos, corre rápido, né? Como é que viste esta estreia brasileira, né, com uma vitória de 2-0? Sobrou futebol, né? Deixamos um pouco a desejar ou a estreia é assim mesmo? Então, boa noite. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando. E dizer que acho que errei na minha aposta, né? Falei que o Brasil ia começar com o Fred. Ah, é verdade. Falei que o Brasil começaria com o Fred no meio de campo. Achamos que o Tite ia ser mais ponderado. Conservador, mas acabamos vendo aí um Tite mais ousado, né? E acho que ele acertou. Eu vi um time bastante maduro, né, em campo, fiquei bem feliz e senti assim um certo um espírito de equipe muito forte na equipe, como a gente não tinha visto nas outras Copas. O que alguns colegas comentaristas também chamaram a atenção, que embora, né, o ataque é o ataque, e ele custou um pouquinho a, quem sabe, ter uma sintonia maior, um sincronismo de jogadas maior, mas a defesa me pareceu muito segura, né?
Então, quando tu começa com uma equipe com uma defesa segura, bem postada, que não dá chance ao adversário, aí tu vai agregando as forças de ataque de uma maneira mais natural, e foi o que aconteceu no segundo tempo, né? O Richarlison deslanchou, o Vini Júnior também foi bem nas assistências. O Neymar falta encontrar o time justo, né? E pela direita, o Rafinha também, ele parece que se perdeu um pouquinho, né? Não foi aquele Rafinha que tem sido, né? Mas isso tem muito a ver com o emocional, né? Com a estreia, né? E talvez o próprio Neymar também vai precisar se achar melhor assim, na maneira de jogar, né? Eu digo assim, a velha necessidade de uma temperança, né? Entre a criatividade, o drible e o passar. Eu acho que vem antes o passar a bola e depois o drible. E tu, Álvaro, como é que vês, tia? Bom, eu vi certamente essa parte emocional que tu tocaste, né, Flávio? Ela joga muito. Eu notei assim na entrevista que, se não me engano, foi o próprio Fred que deu ao fim da partida. Ele falou que o Tite insiste muito, né, que mentalmente os jogadores tenham força, sejam fortes mentalmente, porque justamente um início, uma busca de um equilíbrio, qualquer fator pode desequilibrar, né? A gente sabe que essas Copas são curtas, no caso dos grupos, né, são apenas 3 jogos, depois se passa uma fase eliminatória, e digamos assim, me parece que, ao menos essa é a minha impressão, que o Tite, né, e a comissão técnica cuidaram bem de todos os aspectos, né, seja o mental, né, formando jogadores com qualidade técnica que possam dar variações táticas, né, para a equipe, mas essa força mental é importante. Tanto é verdade, isso aí não é para ser repetitivo, mas a gente viu, né? A gente viu aí a Argentina e a Alemanha que sofreram, né? Se não me engano, agora eu não me lembro qual foi a outra, eu acho que foi a França, se não me engano, ela começou levando um gol, né? Agora eu não... Ela começou Então, levando gol e reagiu. E reagindo, então isso aí foi muito positivo. Claro que a gente sabe, eu já vi a Argentina começar perdendo e tal, e depois se recuperando, mas eu digo assim, eu ficaria muito com essa parte mental, porque a Sérvia eu acho que é um dos adversários mais difíceis, né? Então tenho a impressão que o Brasil passou bem por esse teste. Com uma equipe europeia, né, Marco? Eu não sei, eu estava conversando com colegas, com amigos, digo, olha, o Brasil não jogou com seleções europeias na preparação da Copa, então acho que se comportou muito bem. Tu sabe que essa era uma preocupação que eu tinha referente à preparação, à caminhada que a seleção tinha feito até o Mundial, né? Porque a gente relativamente enfrentou alguns adversários fracos, né? Seleções de menor expressão, mas eu acho que o Tite, eu acho que o melhor jogador que a gente teve hoje foi o Tite, porque ele conseguiu ler muito bem o jogo e montou uma estratégia muito boa quando ele olhou o primeiro tempo e no vestiário ele conseguiu transmitir aquilo que ele entendia, que eu acho que era o melhor, que quando ele entrou com o Vinícius Júnior ele já queria propor o jogo, né? Ele entrou com essa ideia de proposição de jogo e não tinha conseguido no primeiro tempo, e aí com o vestiário ali, com algumas alterações, ele conseguiu fazer essa proposição, e o Brasil aí dominou, né? A Sérvia depois sentiu o peso da camiseta da seleção brasileira, e olha, poderia ter sido um sarandeio até. Como dizem aqui no Rio Grande do Sul, né? Um sarandeio. Na trave, né? Alguns outros momentos, o próprio Rafinha, né, teve situação na cara do gol para fazer o gol, né? Então o 2-0, digamos assim, que foi barato, né? Foi barato. Então agora eu acho que as coisas começam a se encaminhar, né? E olhando já um possível, o nosso próximo jogo agora é contra a Suíça, né?
É isso, né? Na segunda-feira, isso. Ganhou de Camarões, né? Na segunda-feira contra a Suíça e na sexta contra Camarões, né? Então, assim, a gente passando em primeiro, do outro lado, assim, o nosso possível adversário está entre Uruguai e Portugal, que se enfrentam na próxima rodada, né? Portugal ganhou hoje, mas o resultado, eu diria assim, que não mostra tanto quanto o que foi o jogo, né? Porque o Portugal não é que foi tão bem assim, né? Então, não sei, é um caminho assim que ele começa bem trilhado, Mas né? é o tipo Agora, de jogo que é bom, né, Flávio? É o tipo de jogo que é bom, um jogo com bastante não, sem gol, né? Eu dúvida. gosto de ver gol. Não, Flávio e e depois Marco a gente. foi. Não, não, só para dizer uma nota assim Sim. cômica, né? Porque essa partida, esse jogo entre a Suíça e os Camarões foi às 7 da manhã, né? Então eu tinha me levantado e tal, tinha que passar uma camisa ali, eu botei a rádio para ouvir, né? E Aham. não, aí um certo momento eu ouço embolou, eu digo, pô, então embolou o jogo, não, não, era o jogador da Suíça, que ele é Chamava de embolão. originário dos Camarões, né? E foi ele que fez o gol e até não quem estava vendo, né, disse que ele não assim comemorou em modo exagerado por respeito também ao país de onde ele nasceu, né? Mas assim foi meio cômico para mim porque eu ali passando a camisa de pô, embolou, pensei que o jogo tinha embolado, como a gente diz, né? Aham, E foi aham. esse Mas tu jogador. vê, né? É uma das piadas do destino, né? Imagina tu se naturalizar suíço para jogar uma Copa e fazer um gol no teu país de origem. Certo. É, E é parece melhor que, não colocar. que os Camarões também deram um certo trabalho para a Suíça, né? A Suíça que, se não me engano, fez Não, uma na fase classificatória, ela, se não me engano, até foi a primeira, né, no grupo. A gente sabe que os grupos europeus eles são bem difíceis, né? Porque são vários países, né? Então se classificam ali dois, se não me engano, né? Entre 10, né? Nós aqui temos essa vantagem, mas só para dizer assim que a gente nota, talvez, claro, são os primeiros jogos, né? Mas a gente nota que tem bastante competitividade, né? Competitividade entre as seleções, né? Os Camarões se apresentando, não foi um resultado fácil para a Suíça, né? Então, 1-0 foi bem apertado, digamos assim. não, e um resultado que eu achei muito positivo e como desempenho de jogo me surpreendeu foi o Japão. Não, o Japão não só Foi um belo de um jogo. tendo vencido a Alemanha, né? Mas jogou bem, né? Então, olha, o Japão deve passar e surpreender. E eu não sei se a Alemanha Eu e a acho que essa, Argentina conseguem inclusive, se classificar, porque virou complicado para eles, né? eu acho inclusive que essa Copa, eu acho inclusive que essa Copa aí para ter algumas zebras. Né? Né? E eu olhando os jogos da primeira rodada, aí até foi a primeira rodada que mais teve empates, né, Uhum. em Copas. Eu cravo aí para vocês que acho que um time árabe, né, uma seleção árabe, e nisso me refiro à Arábia Saudita, vai ser uma das zebras dessa competição. Entraram E muito quem. confiantes, estão jogando em casa, né? Uhum. Não, eu acho que talvez Acho que a eles podem Arábia vir a Saudita surpreender. e dos asiáticos, o Japão poderão ser as duas surpresas, né? Então, Exato. Eu, deixando aí para trás seleções europeias, né? E a a Argentina, no gente caso em sabe, né, particular, né? que, claro, até sobre isso, né, para dar uma contribuição também nesse nosso bate-papo, a gente vê, claro, que até a gente nota, assim, com relação ao nosso futebol, né, que temos jogadores que vêm contratados ali por alguns clubes de países árabes, né, que tem essa possibilidade através do petróleo, dos petrodólares, etc., de ter
uma possibilidade de contratar jogadores que não custam pouco, né? Então isso aí, é claro que eles têm ali todo um calendário muito diferente do nosso, né? Basta pensar que quando tem o verão, praticamente treinam pouco, digamos assim, né? Pelo calor, eu digo, é lógico que eles têm todas essas condições, alguns países conseguem fazer isso, né, como o Catar está apresentando aí toda uma tecnologia onde é possível também fazer várias coisas. Mas eu digo assim, em geral, né, eu acho que a gente vai vendo numa Copa como essa alguns países que já há algum tempo estão investindo no futebol, né? Eu me lembro ali no período a gente tocou no Japão, né? Que a gente fala no Japão, Ásia, mas também eles fazem a eliminatória entre eles, né? Todos aqueles países ali que inclui também, digamos assim, os países ali do chamado Oriente Médio, né? Uma parte, né? E porque aqueles que estão na África não, né? No caso do Egito, etc., eles fazem com os países da África. Mas assim, o que eu queria dizer, né? É que a gente está notando justamente agora nós citamos essas duas seleções, o Japão e a Arábia Saudita, foram países que investiram muito. Eu acho que aqui que a gente está lembrado, né? O nosso técnico aí, o Dunga, se não me engano, ele teve um período lá no Japão, né? De vez em quando a gente vê. Agora, ultimamente, eu acho que é para a geração assim que está mais nova, né? Eu acho que o pessoal tem falado mais da China. Então, por exemplo, nós, talvez aqui algumas Copas, vamos ver, de repente, a presença da China ali, dando uma zebra, talvez, por quê? Porque a gente esses países vão aumentando o nível. Não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que não é uma zebra. Eu não vou dizer que não é uma zebra. Mas de outro lado, como a gente não acompanha no dia a dia essa parte de mundo que está jogando futebol, não temos essa sensação assim, né? Então, de certa forma, a gente pode colher, mesmo que fosse um empate, mesmo que fosse até uma derrota apertada com a Argentina suando, né? A gente vê que o futebol também nesses países está assim, evoluindo, né? Sem dúvida. Não, e tu falaste da questão cultural e histórica, o Zico também contribuiu muito para o Japão, né? Ele teve muito tempo no Japão, foi treinador do Japão, então tem toda uma evolução que ela se dá no tempo, né? Ela não ocorre de uma hora para outra, né? E talvez hoje o Japão já esteja colhendo os frutos desta evolução, né? Porque realmente é importante essa troca das culturas. Caso, por exemplo, do futebol da África, que embora tenha qualidade, mas ainda permanece com alguns erros justamente por não ter essa qualificação na orientação. Eles são bons na questão física, têm qualidade técnica, só que às vezes não são objetivos, né? Os jogos dos africanos já deu para ver um pouco isso, né? Tem força, mas falta uma certa objetividade, né? Então, isso aí acaba não resultando em algo positivo no resultado, né? Tem que ganhar, né? Não adianta ficar ciscando em volta da área, porque não vai fazer gol, né? Talvez, assim, não querendo tomar o tempo, assim, mas, assim, me parece que nós tivemos ali em 94 aquele choque, né? Digamos assim, tipo, no 94 não, nas Copas anteriores. Aí em 94 tivemos que fazer alguma coisa para tentar ser competitivo com aquelas seleções da Europa, né? Exageradamente, né? Porque é muito na defesa, né? Eu concordo com vocês, assim, que essa ousadia do Tite hoje, ela resgata um pouco daquilo que somos nós, né? Que a gente é o país também, é o país do futebol, cara. Então, jogar para frente, né? Mas, assim, a gente nota que tem um equilíbrio, né? E como tu tocaste, né, a África, talvez seja isso, encontrar ali um modo de ter um equilíbrio maior, né?
tático, defesa, centro-campo, saber correr menos e fazer, digamos assim, fazer otimizar, mais. né? É isso aí. É isso aí. Isso aí. E como é que estão achando que vai ser agora o jogo contra a Suíça? Olha, eu acho o Tite talvez deva manter o time, né? Eu acho que o Rafinha merece pelo que ele fez, né? Eu acho que merece a confiança, né? Porque ele realmente, eu acho que o emocional perturbou, ele joga mais, ele perdeu o gol na cara do gol, né? Então acho que ele Claro. merece ainda ter mais chance, né? E eu acho que o único senão, assim, mas eu não vejo outra solução, né? O lateral esquerdo, o Alexandre, eu acho que foi muito bem também, muito seguro, né? Direito, não é Chutou direito? de fora. Não, o esquerdo, o Alexandre, né? O direito, o Danilo, que eu achei Danilo. pouco pouco criativo, Danilo, né? Sempre aquela jogada de segurança para trás, isso não acrescenta, né? Então ele vai precisar, mas isso também é questão do emocional, né? Para que ele tenha a coragem, digamos, de arriscar mais. É preciso que cada jogador arrisque essa jogada de frente, né? Porque a jogada de Temos que ver segurança é também o muito Neymar, né? Que confortável. pode ser dúvida, né? Pois é, ele saiu machucado, né? É verdade. Mas eu acho que hoje, É que felizmente, nós né, nós temos. temos Não, alternativas, né? Flávio, vai avante, vai para frente. Não, só para concluir. Eu acho que felizmente hoje não somos mais aqueles dependentes do Neymar, né? Felizmente. Mas claro que ele é um Ah, baita mas eu jogador e acho que faz ele é a falta. referência central ainda do time. Aham. Mas diga, Álvaro. Não, é isso aí. Eu acho que essa questão é bem interessante de a gente, né? Eu acho que o Marco também tentando a gente ver como é que vai se comportar o time, né? Com a Suíça, se vai ter alguma variação, né? E tu disseste uma coisa bem interessante no início, que o nosso principal jogador é o Tite, né? Porque é realmente, né? Não, assim, não, é verdade que é o Neymar, né? Tudo em torno ao Neymar, não tem dúvida disso, eu também concordo, né? Agora, é verdade também que, digamos, é muito visado, né? Tu vê que hoje, em cima do Neymar, pô, tinham 3, 4 caras, né? Ele não teve aquele espaço para construir as jogadas, né? Como talvez a gente viu, né? Em seleções que a gente falou que eram mais fracas, talvez, né? Que tinham que se resguardar e olhando também para a qualidade da nossa seleção, né? Então, mas assim, eu acho que o Neymar vai ter que se acostumar, né? Com isso, talvez ele não vai ter essa visibilidade como ele gostaria, assim, de ser mas talvez ele não vá fazer tantos gols, né? Mas assim, vai ser uma peça importante para justamente criar aqueles espaços, né? E com a qualidade dele colocar nossos outros jogadores na frente do gol, né? Mas eu acho Hoje que até o Thiago Silva deu um passe maravilhoso, agora não me lembro se era para o Vinícius Júnior, né? Até o Thiago Silva estava ali e fez essa não, parte. o Thiago foi muito bem, muito seguro, junto com o Casimiro ali atrás, foram excelentes, né? E só complementando essa questão do Neymar, eu acho que quanto mais ele tiver a consciência de pegar a bola e distribuir o jogo, mais ele vai crescer, porque aí a individualidade dele vai aparecer no momento exato que precisa aparecer. Mas se ele ficar com a bola, ele chama a atenção da marcação e aí ele vai querer driblar e acaba ou perdendo, ou sofrendo a falta, ou se machucando. Então, que para ele parece que é difícil entender isso, né? Ele não consegue ainda. Eu até brinco, às vezes ele precisava ver o tape da Copa de 70, assim, ver o que o Pelé fez, né? O Pelé distribuía jogo e na hora importante fazer o gol. Distribuía jogo na hora importante fazer o gol. É só isso que precisa fazer, né? Exatamente. Não. Parece tão complicado, mas não era. Não, e ele tem futebol de sobra, né? Por favor, né? Mas então é isso, ó, já passamos as 8h30 aí, né? Tiro curto. Mas Álvaro, rapidinho assim, só nos diga assim, pela tua experiência né, de Oriente Médio, de Golfo Pérsico, o que pode estar representando assim naquela cultura, todas as culturas do mundo estarem voltadas para aquela região?
Rápidas palavras. Ah, cara, de certa forma é até complicado falar, assim, até pelo tempo, mas assim, eu sou muito a favor, né, de uma organização da Copa do Mundo com alguns países que colaboram, né? Então, por exemplo, a próxima, se não me engano, vai ser assim, né? Não sei, Vai ser não sei se Canadá, o México e Estados México, Unidos. Estados Unidos e não sei se um outro país também. Então, e o Canadá, se não me engano. Então, eu acho que ali, logicamente, um pequeno país que organizou tudo, né? A gente vê até quando a gente vê o mapa, assim, né? Os estádios estão muito próximos, né? Então, se essa organização tivesse sido feita talvez com outros países, eu acho que essa repercussão, esse orgulho, eu acho que iria ser bem maior, digamos assim, né? De qualquer forma, a gente não pode estar ali só olhando o perfeccionismo, né? O importante é que essa Copa foi feita, o Qatar investiu para isso, logicamente o país vai ganhar com isso, né? Visibilidade e até na questão, né, monetária, assim, né? Mas eu acho que lógico, eu não estou falando do próprio Qatar, porque a gente viu que é uma seleção assim bem fraca, né? Mas eu acho que traz sim, traz um pouco para o mundo árabe, vamos dizer assim, essa alegria e esse fato de poder acolher um evento dessa amplitude, né? Estar ali, eles são fãs, como tantos de nós também, do Cristiano Ronaldo, do Messi, né? Do próprio Neymar, e ver esses jogadores ali, né, próximos, e isso aí eu acho que mexe no orgulho das pessoas, né? Diz, olha, Sem nós dúvida. conseguimos mesmo, e aí a gente pode também crescer no esporte e nessa integração com todos. É isso aí. Tá certo. Marco, considerações finais, que o nosso tempo já foi. Vamos aguardar aí as próximas rodadas. Vamos ver como é que o Tite vai enfrentar esse problema aí do Neymar. Tomara que essa lesão não seja uma lesão. E vamos tentar abrir o ferrolho suíço, né? É isso aí. Eu acho que estamos bem encaminhados. Eu acho que com a tranquilidade emocional, o ataque vai render mais, de uma forma mais tranquila, né? Para que a gente siga avante e, quem sabe, os bichos papões que surgiram, como Espanha e França, a gente possa enfrentar a bom termo e, quem sabe, vencê-los e trazer esse hexa. Vamos ver, vamos acompanhar. Na segunda-feira tem jogo do Brasil contra a Suíça, então nós nos encontramos, né, no dia do programa e também já debatendo esse jogo contra a Suíça, tá bem? Um grande abraço, uma boa noite, Álvaro e Marco, e muito obrigado pela atenção. Então, neste ponto, vamos encerrando o nosso Tropicana na Copa, né? Com a repercussão desse jogo do Brasil também. E este momento da Copa do Mundo, né? Os primeiros jogos aconteceram, então a partir de amanhã já começam as segundas rodadas, né? Dessa fase preliminar, a fase de grupos, para que depois então partamos para as oitavas de final. Mas por enquanto, vamos curtir, porque Copa do Mundo realmente é algo muito bacana, e o jogo foi muito bacana hoje, foi muito legal ter acompanhado a seleção brasileira. Eu coloquei essa camisa aqui, que é uma réplica da camisa do Pelé, da Copa de 70, justamente para dar, quem sabe, assim, um carimbo de ânimo, né, para uma certeza, quem sabe, que a gente vai conquistar este título também, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, amigos da TV Tropicana, em todo o país, em todo o mundo. E até a próxima segunda-feira, quando estaremos abordando mais uma rodada da Copa do Mundo e, em particular, o jogo do Brasil contra a Suíça. Até mais, uma boa noite a todos.